Muito bem. Dando continuidade aos trabalhos e conforme estava previsto, na nossa programação, nós teríamos um relato feito a 5 mãos, porque cada um dos relatores, dos palestrantes, enquanto nós estávamos aqui na mesa redonda, eles finalizaram um documento sucinto, mas que a ideia era que trouxesse a essência do que foi o evento de hoje, os debates e o conteúdo que foi amplamente exposto e debatido. Quem vai fazer uma leitura rápida desse relato é a professora Amanda. E eu vou dizer para os senhores uma informação, duas em realidade. Uma ideia que o professor Buarque nos deu e sugeriu que desse evento nós façamos um pequeno livro. E assim vamos fazer, como está todo gravado, as palestras, as perguntas, respostas, debate, intervenções. Então, nós vamos fazer um pequeno livro, inclusive com o fechamento desse relatório final que estamos tirando como documento a ser divulgado para as instituições, certo? Isso a primeira. E a segunda, que depois que a Amanda ler o relato final, o professor Buarque me pediu a gentileza que ele gostaria de ser um questionador ao final. Ele falou que foi questionado até agora, então que ele tem o direito de fazer algumas perguntas. Então vamos ler o relato e depois vamos passar a palavra ao nosso magnífico professor Cristóvão Buarque para que ele faça alguns questionamentos. Não sei a quem, alguém vai ser sorteado, tá? Sinto muito. Então, por favor, Amanda. Vamos, que foi muito divertido trabalhar todo mundo junto. Foi um trabalho a 5 mãos. Foi. Ai, ai. Suamos, sorrimos, choramos, saiu, gente. Deu certo. E aí? Não, esperar a Sônia chegar. Então, né, essa é a carta da região sul, né, vão ter cartas de outras localidades em que vai acontecer o seminário. A autonomia universitária é indiscutível como ideia geral, implementada de forma inédita na Constituição Federal de 88 e nas constituições estaduais como uma conquista após a redemocratização do país. O momento de incertezas e transformações ambientais e sociais que estão sendo vivenciados globalmente renovam a necessidade de efetivação da autonomia universitária, aliada ao compromisso com a sociedade e a humanidade como um todo. Para isso, é fundamental a autonomia de pensar livremente, criar e trazer alternativas frente aos desafios que a humanidade tem hoje, em uma era de limites e incertezas. As instituições universitárias surgem na história a partir de valores humanitários e do entusiasmo pela investigação da realidade baseada em valores universais que prezam pelo bem comum. Foi o ambiente universitário que trouxe à coletividade os avanços vivenciados atualmente nos mais diversos setores. Muitas das tecnologias e utilidades do dia a dia das pessoas têm como berço as pesquisas acadêmicas. Nesse contexto, é função da universidade ampliar continuamente suas estratégias de divulgação e comunicação com diversos setores sociais. Da mesma forma, o diálogo constante entre tais setores é fundamental para a coprodução de conhecimentos e práticas inovadoras, não só no âmbito das organizações públicas e privadas, mas principalmente na educação de base. Esse posicionamento dialógico e responsivo às demandas coletivas pressupõe responsabilidade das instituições universitárias. A efetivação de um compromisso dessa magnitude depende da concretização da autonomia em suas dimensões de governança organizacional, gestão de pessoas e tomada de decisão. No que se refere à governança organizacional, é fundamental a garantia de recursos orçamentários para fins de planejamento, busca por novas fontes de financiamento para melhoria de infraestrutura e política de permanência estudantil como forma de prevenção à evasão escolar. Quanto à gestão de pessoas, a valorização dos profissionais das universidades é um elemento fundamental para a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A autonomia de tomada de decisão é um dos fatores que permitirá às universidades atender às singularidades diante do contexto em que estão inseridas.
Por fim, é necessário repensar os conceitos de universidade, muitas vezes associada a um mero local de obtenção de diplomas para que seja reconhecida como um ambiente produtor de ideias, ciência e tecnologia. A autonomia universitária vem acompanhada do compromisso com aqueles que a financiam, ou seja, toda a sociedade. É isso, pessoal. Ficou bonito? Ficou bonito? Nosso time. Feito até irmãos. Conseguimos, isso aí. Muito bem. Então, e agradecendo aos nossos queridos relatores. Eu tenho a voz tão alta. Então, agradecendo a nossos queridos relatores, eu vou... Não, podem continuar. Eu vou passar a palavra para o professor Cristóvão, porque ele tem alguns questionamentos. Então, antes de encerrarmos, vou dar o privilégio do professor fazer esses questionamentos. Pois é, esses questionamentos são para cá, para cá. Ele me disse que vai ter alguns questionamentos para algumas pessoas em específicos. Então, se preparem. Meu Deus. Pois é. Eu não tenho nenhum questionamento ao que vocês fizeram. Eu achei perfeito. O que eu tenho são algumas questões para todos nós, em função do que foi falado e escutado aqui. Mas talvez o que eu quero mesmo é provocar o reitor e você para a gente ter outro seminário para tentar responder essas provocações. Vou ler. Primeiro, sem estar em ordem aqui as perguntas. Qual é o produto que a gente quer da universidade? Todos terem um diploma ou todos terem acesso ao serviço dos diplomados? Nós queremos que todos possam entrar na universidade para ser médico ou queremos que todos tenham acesso a um bom médico? É completamente diferente. Eu acho que hoje em dia a gente está confundindo o produto como se todos na universidade, em vez de todos com acesso ao serviço dos universitários. Eu não vejo ninguém dizer todo mundo deve jogar na seleção brasileira de futebol. Todo mundo reconhece a necessidade dos melhores. Agora a gente quer assistir. Então essa é uma pergunta. Qual é o produto da universidade? Garantir que todos entrem na universidade ou garantir que o serviço que a universidade presta, formando alguns que passam no vestibular, que fizeram boa educação de base, preste serviço para todos. Aí a segunda pergunta tem a ver com um serviço da universidade. Se for essa resposta, e aí a universidade for para alguns, ou seja, os melhores, como é que a gente faz que a disputa seja entre os melhores e não entre os mais ricos? Não os que moram num bairro que tem uma boa escola. Como o futebol. Os melhores do futebol não chegam lá pela renda do pai. Ao contrário, até. Os ricos, quando chegam aos 16 anos, que jogam bola, o pai proíbe de jogar bola porque quer que vá para a universidade. A gente tem que saber como é que a universidade ajuda para que a seleção escolha os melhores, mas todos tenham condições de disputar igualmente. Volto à metáfora do futebol. Fazendo como no futebol. A bola é redonda para todos. Pobre e rico joga com a bola redonda. Filho, eu até tenho medo de que, dizendo isso, comece a botar pobre para jogar com bola quadrada. Outra pergunta. Ser público é ser do Estado? Nós tratamos universidade pública, porque é do Estado. Tudo que é do Estado é público? Não. Um hospital sem qualidade, mesmo do Estado gratuito, não é público. Não serve ao público. Então, a universidade estatal, ela não é necessariamente pública. Aí vem a pergunta, quais são as condições para dizermos que uma determinada universidade é, de fato, pública? E, muito provavelmente, vai ter que ser do Estado. Mas também cabe a pergunta, uma entidade privada nunca beneficia a sociedade? Beneficia. Aí vem a pergunta, como fazer com que mesmo as entidades privadas beneficiem ao público? Outra pergunta, o público que forma profissionais que a sociedade não precisa,
ou porque já há excesso deles, ou porque seu trabalho não beneficia, só beneficia o próprio aluno, esse curso é público? Eu sei que é ruim, como é que se diz, fulanizar. Mas bom, não tem jeito. No momento em que sobram advogados, tem milhares, sobram publicitários, administradores talvez. É público gastar um dinheirão do Estado para formar essas profissões? Ou vai beneficiar apenas a pessoa? É uma pergunta. Eu disse que ia fazer pergunta, eu não quero dar a resposta. Eu posso até ajudar na reflexão, mas a resposta não é simples. Aí vem uma outra pergunta. Se um aluno vai seguir um curso que não tem papel público, o que ele vai aprender? Ou porque já está sobrando, ou porque é do interesse privado. Esse curso tem que ser grátis? Ou a gente cobra para esses? Não por serem ricos, mas porque o curso dele não é público. Todo mundo diz que a universidade estatal é grátis, e entram ricos. Se um rico, filho de rico, entra para descobrir a cura do câncer, para ser médico do SUS, para trabalhar em saneamento, eu não vejo por que a gente cobrar do pai. Se um filho de rico entra para ser professor na rede pública de história, de geografia, de matemática, por que a gente vai cobrar? Agora, se um filho de pobre entra num curso de medicina para virar médico que cura careca de quem pode pagar e quer, por que a gente não cobra? Claro que no caso da medicina tem uma dificuldade. É que quando a pessoa entra no curso de medicina, você não sabe qual vai ser a especialidade dele. Mas isso a gente resolve, como, por exemplo, os americanos resolvem. E, aliás, aqui também eu soube agora, com a academia militar. Quem entra para ser oficial da Marinha nos Estados Unidos, estuda de graça tudo, ainda ganha. Agora, se depois de formado não ficar na Marinha, tem que devolver todo o dinheiro que recebeu. E eu soube que estão fazendo isso aqui também agora. A academia militar. Alguém me falou quando eu citei isso. Então, o médico, ele entra grátis. Tem que estudar de graça, não pode cobrar para alguém que quer ser médico. Médico é um serviço público. Agora, se depois de formado vai para o SUS, tudo bem. Se vai abrir uma clínica privada de uma área que não interessa, a gente cobra que ele devolva o dinheiro que recebeu. Foi um gasto durante aquele tempo, sacrificou um pouco, mas está resolvido. Agora, uma outra, que é mais complicada. Eu sempre fui defensor das cotas, desde antes, mas com um detalhe. Aí vem a minha pergunta. As cotas têm o propósito de beneficiar o jovem negro que vai ser doutor? Ou a gente está usando esse jovem negro para mudar o preconceito racial da sociedade? Eu sempre defendi as cotas porque mais doutores negros, menos preconceito racial. Não é porque aquele menino vai ser beneficiado, não. É porque o Brasil vai ser beneficiado se a gente tiver mais negros na elite. Mas por aí não é essa a visão. A visão é pagar uma dívida histórica, é beneficiar o jovem que vai entrar. Entendeu? Então, essa é uma pergunta. A gente tem que reanalisar o conceito de cotas. E não é para acabar. É para ver que ela tem um papel social, político, público. Não é apenas um papel de beneficiar o indivíduo. Um outro aqui, se houvesse orçamento participativo, não sei se aqui sabe o que é isso, sabe, né? Foi inventado no Rio Grande do Sul, lá no Federal a gente praticou. Vocês acham que se houvesse orçamento participativo, o povo votaria para colocar mais dinheiro na universidade? Ou ia preferir colocar para melhorar o transporte público, pavimentar a rua? Ia querer aumentar o salário dos professores ou dos policiais? Policiais. Isso não quer dizer que o orçamento participativo está certo, não. É o que eu falei aqui, o eleitor nem sempre... ele está sempre certo,
democraticamente para escolher, mas ele nem sempre está certo para o futuro. É claro que numa favela do Rio, o pessoal prefere colocar dinheiro na polícia do que no professor, porque é o problema imediato. Finalmente, não vou ficar com muitos, a estabilidade funcional do professor. Faz o concurso, é contratado, pronto. Fica tranquilo. Essa estabilidade funcional deve ser sem avaliação. E se houver avaliação, a consequência pode ser a demissão, se o cara não trabalha, não produz, se encosta nos outros. Eu disse que ia fazer perguntas. Um técnico de futebol que perde 2 vezes é demitido. Um professor que passa meses relaxado, ninguém toca nele. A gente tem que refletir nisso. E finalmente, como convencer a opinião pública que nossas universidades são estatais? Como convencer que nossas universidades são públicas e não apenas estatais? A gente chama de pública, mas o povo vê como estatal. E nem sempre acha que isso está trazendo o benefício que ele espera. Então, essas perguntas, reitor, é para um próximo seminário, que eu sugiro que comece com as perguntas. Só vem quem quiser responder essas perguntas. Quem não quiser, não venha. São polêmicas. Voto para estudar. Eu acho que a reitoria não pode exigir a resposta. Cada um é livre para responder. Mas ninguém pode se negar a pergunta que a universidade escolher. Isso é falta de liberdade? Não. Você tem liberdade de não querer ver. Você tem liberdade de dizer A ou B. Você não tem liberdade de gastar uma passagem de avião, vir para cá, sem querer responder o que a universidade quer que seja respondido. Então ficam aqui essas sugestões, mas eu quero dizer que eu gostei muito de estar aqui com vocês, mas não estou me despedindo ainda não. Gostei muito de estar aqui, gostei muito do seu relatório, eu não entendo como é que você conseguiu. Vocês, não entendo como é que conseguiram. Eu acho que baixou na Maria do Carmo o espírito de Joaquim Nabuco. Mas parabéns para vocês. Eu acho que deve ser divulgado ao máximo isso. Ponham aí no Twitter, no site, no que vocês tiverem, porque eu acho que vai ajudar a fazer a provocação. E não vamos terminar um encontro neste. Esse é um tema que ainda vai durar muitos, muitos anos, com essas e outras perguntas. Eu estou pronto para voltar aqui. Muito bem. Então, feitas as provocações, mais do que questionamentos do professor Cristóvão, com esse relatório maravilhoso, quero agradecer aos nossos relatores e gostaria de agradecer a todos que participaram, aos nossos palestrantes, aos nossos relatores, a todos e todas que participaram. Eu acho que podemos dizer, sem sombra de dúvida, que esse foi um seminário histórico, verdadeiramente para a nossa instituição. Primeiro, pelo quilate de nossos palestrantes, agradeço muito a brilhantez do professor Cristóvão participando desse evento, enriquecendo esse evento e todos os demais, e verdadeiramente acho que a UDESC fez história em ser aqui, hospedou esse primeiro seminário, e muitos agora virão nos nas outras regiões do país, e tenho certeza que nós balizamos lá em cima. Então, os demais seminários, com certeza, serão de excelência. E sempre com os questionamentos que o professor Buarque está falando. Diz, professor. Isso, dia 28 de agosto é o segundo seminário em São Paulo, da região sudeste, não é, professor? Isso mesmo, já estão todos convidados, e de preferência com os questionamentos feitos pelo professor e outros que possamos levar. Quero agradecer a todos e quero passar a palavra ao nosso reitor para que ele faça uma fala final e encerre esse evento tão maravilhoso, e vocês estão dispensados, meus amores.
pouco resta para que seja feita uma fala, a não ser os nossos agradecimentos profundos, né, a todos que participaram. O assunto da autonomia universitária tem, a nós, pessoalmente, da UDESC, instigado, né, a nos mexer, né, para que nós saiamos de certa zona de conforto que nos deixamos colocar, podemos dizer assim, e portanto, nos movamos. Né, e, portanto, para nós da gestão, né, digo, creio que em nosso nome, dos demais pró-reitores aqui presentes e secretários como Roselane, enfim, que nós temos um sério desafio a cumprir, né? Que saiamos das palavras que foram muito bem ditas e muito bem colocadas e partamos para ações concretas dentro da universidade com aquele objetivo que nós colocamos desde o início da nossa proposta, que é dar uma nova cara para a universidade, não virar lá de ponta cabeça, não é assim que se faz as coisas, mas que nós possamos fazer as mudanças necessárias frente aos desafios deste século, desta geração, dessa contemporaneidade. Então, para nós, nós saímos do evento muito satisfeitos, mas com muita responsabilidade. Acho que já estou conclamando aí Terezo, Pezin, Julice, Pedro, Gustavo e demais secretários e coordenadores que nós teremos que repensar algumas questões, né? Colocar para a UDESC alguma coisa de diferente, né? Porque fomos provocados para isso. Além das questões levantadas pelo professor Cristóvão, todas aquelas que foram colocadas no debate sobre humanização, sobre o propósito da universidade, né? Que temas que a gente deve tratar, né? Para nós vai ser um encargo que, enfim, será satisfatório que nós carreguemos, que nós assumamos essa responsabilidade. Então, desde já, eu e Cleirley, acho que digo isso em nome dela, da nossa equipe, nos responsabilizamos por fazer essa jornada, né, rumo a colocar o UDESC como protagonista das ações de educação superior no estado de Santa Catarina. Então, para nós foi uma provocação muito, muito importante. Eu saio do seminário revigorado, né, e com intenções assim de sairmos muito além, né, do que simplesmente uma proposta que mexe aqui, mexe ali. Conversava com o professor Pazeto, mais importante do que tratar a universidade como organização, onde há os encaixes aqui, as pró-reitorias, secretarias, a universidade é uma instituição. E ela institui um novo modo de ver a sociedade, faz propostas para a sociedade. Então, eu levo desse evento, né, e espero que todos sejamos imbuídos dessa ideia, né, de construir uma universidade que seja reflexiva, propositiva e transformadora acima de tudo. Tá? E compartilhando com o evento, né, eu gostaria de convidar o professor Irineu a palavras também de encerramento. Somos parceiros, né? E, portanto, finalizarmos juntos esse seminário importante. Somos copartícipes de uma visão de universidade e, portanto, finalizemos juntos, professor Irineu, por favor. Só gostaria de agradecer e elogiar aí a organização da UDESC por esse evento muito importante. Temos certeza que levaremos grandes informações, né? E, naturalmente, o fundamental é que esse seminário ele é o primeiro de uma série de outros seminários que vão realmente contribuir para a discussão da nossa universidade pública, gratuita, de qualidade. E, realmente, cada vez mais é importante as instituições se unirem para a defesa da nossa universidade, para realmente contribuir com a nossa sociedade, que é a função de uma universidade realmente contribuir para o desenvolvimento da sociedade, para realmente atender às necessidades e oferecer, nos momentos difíceis, as alternativas para a nossa sociedade. Parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade.
E com isso, então, acho que podemos declarar com muita felicidade, um pouco de expectativa para o dia 28 de agosto, declaramos, então, encerrado esse primeiro seminário do Ciclo Nacional de Seminários sobre Autonomia Universitária. Que nos reencontremos em São Paulo no dia 28 de agosto. É o nosso desejo. Muito obrigado.